Então, bom dia, gente. Essa vai ser nossa segunda aula do Trainee, segunda aula de Ruby. Nessa aula a gente vai falar bastante de estrutura de dados, como é que você vai guardar os dados que você tem na aplicação, que é uma coisa muito importante de programação. Mais especificamente, nessa aula a gente vai falar de arrays e hashes. Array é uma lista, em Python se chama lista, mas em C e em JavaScript se chama array também, que basicamente você guarda várias informações em uma sequência. A sequência é sempre a mesma sequência, então não é uma sequência aleatória. Então você guarda essas informações de uma mesma sequência. Então isso aqui pode ser um número, uma lista de números. Então assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De pessoas aqui, por exemplo, aqui, esses são os alunos, Felipe, Arthur, Cairan. E aí uma string pode ter vários números, pode ter várias strings, vários booleanos, pode ter qualquer dado dentro da string, qualquer objeto. Você pode ter vários objetos de tipos diferentes também. Então você pode ter uma string e ao mesmo tempo um número. Isso é uma coisa importante. E aí como é que você vai acessar as coisas dentro dessa string? Que nem eu disse, a ordem da string é constante, assim. A não ser que você mude a ordem, tem umas funções que mudam a ordem, a gente vai para essas funções depois. Ela sempre vai ser a mesma. Então, para você acessar um item da string, por exemplo, se você quer acessar o Felipe aqui, você vai acessar essa string no 0. Você quer acessar o Arthur, você vai acessar no 1. Porque a programação a gente começa a contar do 0, porque é uma boa prática da programação, então vai ser 0, 1, 2. Outra coisa aqui é para você colocar um novo elemento na string, você usa esses métodos aqui, push, insert, tem uns outros depois que eu também vou mostrar para vocês. E basicamente de array é isso. Depois eu vou ir lá no VS Code para a gente mostrar certinho como é que é. Para você retirar elementos, você tem vários métodos também. Tem delete at, que você deleta nesse index. Tem delete, que deleta o valor. Tem o pop, que tira o último. Shift, tira o primeiro. E uma coisa muito importante é que na última aula vocês viram aqui o for, o while, o until. Isso é muito útil para quando você vai trabalhar em lista, que como são vários elementos, você pode querer assim, eu quero imprimir cada um desses. Então, eu quero ver para cada aluno, dentro dessas array alunos, eu vou imprimir esse aluno. Esse daqui. O while aqui fazendo a mesma coisa, você começa, esse daqui no caso está começando o i com o último index, que vai ser o tamanho dela, menos 1. Por que tem o menos 1, gente, aqui? Alguém sabe me dizer? Porque começa no zero, né? Porque começa no zero, isso mesmo. E aí, enquanto for maior ou igual a zero, você vai printar o aluno i e tirar 1 do i. Só uma pergunta, levando em consideração essa string daqui, se eu aplicar essa array daqui, se eu aplicar aquele método, qual vai ser, o que ele vai imprimir? Esse método aqui. Kairan é do final para o começo, né? Kairan, Do Arthur, final para o Felipe. começo. Isso mesmo, porque quando você está começando do último e indo até o primeiro, você vai começar do final. O tamanho de uma string você pode usar de vários métodos diferentes. Tá, então agora vamos aqui para o VS Code. Tá dando para ver certinho, gente? Tá dando para ver certinho? Aqui tá de boa. Tá, então para você declarar um array, é que nem vocês viram lá, você pode ver alunos. Aí você pode declarar um array aqui, edil, Ronald. Você declara com o valor, aí eu posso colocar aqui também um 10, posso colocar um true. Então você pode colocar qualquer método aqui. Então se eu quiser imprimir isso daqui, eu vou abrir aqui o IRB também.
para ficar mais fácil de ver. Ok? Tá. Eu vou declarar essa array aqui. Então, se a gente vier nessa string array aqui que eu fiz e pegar o primeiro, ele vai retornar o Edil. Vocês sabem como é que a gente faz para ver assim? Ah, eu quero pegar o Ronald, mas eu não sei qual é o index do Ronald. Como é que vocês têm alguma ideia como é que faria isso? Alô, alô? Arthur, sim, escuta. Tá meio Olha só. Beleza, então. Você percorre o array até ser igual. Até o item que você quer ser igual ao Ronald. Pro aluno em alunos. Aí coloca um if, né? Aí tem que retornar o index, né? É isso que você quer? Não, só. Pode ser também. Pode só imprimir o aluno, na verdade. Aí depois a gente vê o index e as outras coisas. Beleza. Gente, gente. Isso daí, teoricamente, nunca vai funcionar. Não, isso deveria funcionar. Mas Se o aluno não, for igual a Ronald, não vai funcionar por causa que não está não definido tem o como Ronald. Ronald. O Tá. Ronald tá diferente lá. Então ele imprimiu aqui o Ronald. Isso é um jeito que funciona. Um outro jeito de você pegar o index aqui é você vir alunos.index é Ronald. Ele deu o index aqui a 1. Então, se você quiser pegar isso daí, você pode ver. Vocês sabem o que acontece se eu colocar um valor que não está na string? O que vocês acham que acontece? Um valor que não está na array. False? Não, ele retorna new. Tem new aí. Em línguas que nem Python, se eu fizer isso daqui, por exemplo, 10 é uma coisa que está fora do index. Em Python, isso daqui coloca uma exceção, que é index error. Se eu fizer isso daqui em Ruby, ele dá new. Então isso é uma outra coisa que vocês precisam prestar atenção, se vocês forem usar isso. Tem um método para você pegar, dar erro de exceção. Acho que é fetch aqui. Aqui, ó. Ele dá index error, está dizendo que o 10 está fora. Então, se você quer ter o erro por algum motivo, você faz isso daqui. Esse mesmo método aqui você também pode colocar com false e ele vai retornar false. Você pode colocar aqui qualquer coisa que, se ele não existir, ele vai dar isso. Mas se eu der fetch aqui no 0, ele vai dar o util de novo. Outra coisa, vocês sabem como é que eu faço para pegar o último aqui, sem ser por acessar ele como 3? Tem um ponto leste aí. Tem um ponto leste. Tem um alunos.first. Mas tem um outro método também legal, que é você ir no -1. Que é o true também. Então você pode percorrer a array ao contrário. Então aqui, se eu der -2, ele vai dar o 10. Porque você está indo ao contrário aqui. Em vez de você ir 0, 1, 2, 3, está indo -1, -2, -3, -4. Isso é um outro método. É um outro jeito de você acessar a string. Se eu quiser pegar os dois do meio, por exemplo, aqui. Eu quero pegar um do meio. Tem como você passar aqui também um range. Então eu quero do 1 até o... todos menos o último. Não, do 0.
ele vai dar 1, 2, 3. 0, 2. 0, 1, o 2 não vai estar incluso porque são 3 pontos. Se eu for aqui com 2 pontos, ele vai incluir o 2, então 0, 1 e 3. Então tem como você passar um range aqui. Se você pedir alguma coisa que não tem no range, que vai pegar, ele vai dar um new também? Eu acho que ele vai dar new. Ele não retorna Ele os só outros. pega tudo. Mas o padrão quando você cria um array aqui, tem um outro jeito de você criar um array aqui. Esse aqui a gente nunca usa, mas ele também existe. Aí você pode colocar os aqui e base. Isso é um outro jeito de você declarar um array. E aí eu passei aqui que o default é true. Então eu acho que se eu fizer isso daqui... ele ainda só retorna isso daqui. Retorna new ainda. Então, sempre que for fora ele vai retornar new, porque não existe. E outra coisa, tem um outro método também de você, em vez de você fazer for, tem um método interno a array que é each, que é bem parecido. Só que em vez de você fazer for tananã em tananã, você faz tananã.each, aí você faz do e coloca essas duas barrinhas aqui. Aí aqui dentro você vai declarar o nome da variável que vai ser cada um. E aí você pode falar assim, p aluno. E aqui, como você pode ver, ele imprimiu todos. Essa barrinha é tipo lambda? Okay. Essa barrinha aqui... As duas barrinhas? Lambda? É uma lambda function, pode ser assim. Uma outra coisa também é que em vez de você fazer isso nesse método com do, isso é uma coisa bem comum no Ruby, tem vários modos aqui, eu acho que eles chamam de block na documentação oficial. Você pode fazer ali com do, então você também pode fazer aqui com chaves. O com do é o padrão se você for usar mais de uma linha, se você for usar só uma linha, você pode fazer com chaves. Então, se eu fizer aqui paluno, ele ainda faz exatamente a mesma coisa. Só que em vez de eu usar três linhas, está usando uma linha só. Isso é uma sintaxe que vocês têm que colocar na cabeça, porque é bem útil. Uma outra coisa que é bem útil você ter é ordenar uma lista. Você pode ter aqui 2, 5, 6, 7, 10, 20, 80, 5. Uma lista desordenada aqui. Ordenar vai ser bem de boas, é só dar um sort. Sortes, só. E aí, como vocês viram aqui, ele recomendou dois, sort e sort com exclamação. Qual a diferença entre esses dois? Eu dei list.sort aqui e ele ordenou. Mas se eu fosse acessar a nossa lista aqui, ela está intacta. Isso é proposital. O Ruby tem várias funções para array que eles têm com e sem exclamação. E aí esse list.sort aqui, ele vai retornar... Array novo, né? Um array novo que vai estar ordenado. Se você quiser mudar a lista, você dá list.sort exclamação. Ele ainda retorna, mas agora a lista está ordenada. Então, isso é outra coisa importante. Método com exclamação muda alguma coisa. Tem um outro tipo de método também que é importante vocês saberem no Ruby, que é um método com interrogação. Então, por exemplo, eu quero ver se essa daqui tá vazia. Eu coloco interrogação aqui no final, porque isso quer dizer que é um método que retorna um booleano. Então, isso aqui você está perguntando, ele está vazio, sim ou não? Então, sempre que você vir um método com interrogação, ele vai retornar um booleano. Isso é outra coisa importante saber. No caso, ela não está vazia. Tem um outro método também importante para a lista, que é para você ver
se tem um valor, se ele tem, por exemplo, aqui 20, ele deveria estar true. Então é um include. Outra coisa, uma coisa que eu não sei se vocês viram aqui, eu chamei essa função dessa forma. No Ruby você não precisa colocar parênteses. Essas duas formas aqui de chamar a função são iguais. Então vocês podem fazer o jeito que vocês preferirem. Tá? Então agora vamos para mudar a lista em si. Vocês têm, por exemplo, se você quiser multiplicar todos os valores dessa lista por 2. Vocês têm ideia como é que faz isso? Tem map aí? Tem map. Tem um map aqui. É exatamente a mesma sintaxe do it. Você faz item vezes 2. Já gostei dessa linguagem. Do mesmo jeito, se eu fizer isso daqui, a lista continua a mesma. Se eu fizer com exclamação, ele muda a lista. O map, ele vai aplicar uma operação. Vocês sabem qual é a diferença entre o map e o it, gente? Caraca. Eu não sei não. O map vai pegar cada elemento e vai executar esse que você chama de bloco aí, né? Aham. E vai botar no lugar do elemento original na lista. Agora esse it dele, onde é que ele tá? O it é que nem esse for. O it é que nem for. Ele não muda a lista? Aqui, ó, list.it. Qual a diferença entre o map Se você e tivesse o mandado it? multiplicar ali no it. Item vezes 2? É, Ele não não é a retorna mesma nada. coisa? Então, o map, ele vai aplicar uma operação a todos os itens da lista. Ele vai retornar uma outra lista. Então ele está manipulando dentro da lista. Então, por exemplo, você quer... depois que a gente falar de hash, o map também tem outras funções. Mas você quer multiplicar, você quer dividir, fazer alguma operação com todos os itens da lista, você usa o map. O it, ele vai pegar um item da lista e fazer uma coisa. Então, por exemplo, imprimir. Se você imprimir o vezes 2, vai imprimir o vezes 2. Mas ele não devolve uma lista nova. No caso, o it retorna a lista em si, mas normalmente você não vai fazer não igual a list.it. Não faz sentido. Então, você vai fazer alguma coisa com os itens fora da lista. O map é para criar uma nova lista. Essa é a diferença entre esses dois. Para manipular a lista, também tem um outro método legal que é o select. O select também funciona do mesmo jeito com bloco. E aí você pode fazer... Ele vai selecionar os métodos, os itens da lista que satisfazem uma operação. Então eu quero só os pares aqui. Eu quero que o resto dele dividido por 2 seja 0. E aqui ele retornou só os pares. Tem uma função também que é o oposto de select, que é o reject, que ele só vai retornar os que não cumprem, satisfazem essa igualdade aqui. Tem um outro método também aqui que você pode pegar só os únicos e tudo mais. Como vocês podem ver, gente, tem muitos métodos diferentes. Se vocês quiserem, vocês podem ler a documentação. Tem bastante coisa na documentação, tem tudo isso. Tem bastante coisa de matriz também, juntar, de conjunto, de matriz. Então é bem legal. Eu vou depois colocar aqui esse documentozinho que eu fiz, tá no GitHub, eu vou postar no Classroom.
com alguns métodos bem muito importantes. Então, tipo, você colocar algum item numa lista, você de várias formas, ver o tamanho da lista, ver se tem alguma coisa, o index desse valor, mudar. Tem vários métodos aqui, se vocês quiserem. Aí, só para explicar o formato, esse hashtag setinha é o que ele vai retornar. Então, o take, por exemplo, retorna os 2 primeiros itens da lista. Essa lista aqui. Então, Alguma dúvida? A documentação é esse Ruby Docs? Ruby Doc? Deixa eu Ponto pegar org? aqui a documentação. É isso mesmo? Ruby. Essa daqui. Essa daqui mesmo. rubydoc.org. Aqui Pode tem os métodos todos. Uhum. Não, 4. Um outro que eu esqueci de falar também, para você colocar um item no final da lista, tem esse daqui também, que a gente costuma usar mais, porque é mais compacto do que um push, do que um append. Tem os dois no Ruby. O Ruby tem muitos alias também, então que são funções que são iguais. Então, por exemplo, o count, ele retorna o tamanho da lista. O size retorna o tamanho da lista. O length retorna o tamanho da lista. Então, eles são literalmente iguais. Então, você tem o list.append. Ele faz a mesma coisa. O list.push faz a mesma coisa. Aí, só mostrando aqui de novo o uso de tirar. O pop tira do final. Aí ele retorna o valor que ele tirou. Então agora se a gente for na lista, mudou. O shift tira do final, tira do começo. Se a gente for na lista, mudou. E o delete, ele vai tirar todas as ocorrências de um número. Então se eu colocar 5 aqui, ele vai tirar os dois 5. Aí se a gente for na lista, tirou os dois 5. O delete at vai deletar o intervalo ou o index. 80. Então, é assim. Alguma dúvida? Essa parte, como vocês podem ver, são vários comandos, mas, de novo, não precisa se preocupar em decorar todos, ninguém sabe isso daqui tudo. Arthur, se você der um delete num index que não alcança, ele retorna new? Provavelmente. Faz sentido. Valeu. Tem um insert também no Ruby? Tem. O jeito que ele funciona é que ele recebe o index, onde é que você vai inserir, e o valor. Então eu quero inserir aqui o 6.5. Inserir o 6.5 no 1. Você também pode mandar vários valores. Ele vai inserir vários. E você também tem um outro jeito que é, sei lá, colocar no 1, list 1, autoacessão do 1, e eu posso falar que isso daqui agora vale 10. Aí o list agora vale 10. Qual a diferença desses dois? Vocês conseguem ver, gente? Você adicionou na posição que você queria, o outro você substituiu. Isso mesmo. Esse daqui ele coloca nessa posição. Então vai mover os que estão depois para frente. Esse daqui ele substituiu. Então não tem mais o 6.6. Ele foi substituído pelo 10. Acho que é isso. Alguma dúvida de array? Alguma coisa que vocês querem saber se é possível? Ou a gente pode ir para hash? Beleza. Professor, O que foi, Gabriel? qual a diferença de guardar num array e numa variável?
O array é uma variável, mas se você... O array normalmente é quando você vai fazer coisas maiores. Então você tem um grupo de alunos, tem grupos de coisa. Então, alunos, por exemplo, você guarda no array. E tem muitas vezes que não faz sentido você ter uma variável para cada livro. Então você vai ter o livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, livro 5. Você pode ter todos os livros em um array, que fica mais fácil de acessar, de lembrar, fica mais de boas. Obrigado. Tá, então voltando aqui. Agora vamos para hash. Hash é bem parecido com um array, só que tem uma diferença bem grande. Que em vez de você ter o index aqui, que é a posição dele, você tem um valor. E esse valor pode ser qualquer valor, pode ser integral, pode ser booleano, pode ser inteiro, booleano, float, string, symbol, qualquer um das variáveis do Ruby pode ser uma chave aqui, que a gente chama de chave no hash. E aí essa chave vai dar acesso a um valor. Então, por exemplo, você vai ter um livro, que é o exemplo que eu dei antes. Aí cada livro vai ter um nome, vai ter um autor, vai ter quantidade de páginas. Então você pode ter aqui nome, aí o valor do nome, quantidade de páginas, o valor do nome. Em vez de você ter que lembrar assim, não, nome é o primeiro, aí quantidade de páginas é o segundo, aí o autor é o terceiro. Mas uma coisa que é importante ressaltar, pode ser qualquer valor a chave, mas a gente sempre recomenda que você use symbol, porque symbol é imutável, então é o que funciona melhor como uma chave de uma coisa que você quer que seja única. Esse daqui é esse aqui você pode acessar só os valores, você pode acessar um valor específico que nem o array, só que em vez de você acessar aqui o index, você vai colocar a chave. Você vai deletar com o delete normal. E o size também funciona igualzinho. Size, length, count, o empty. A maior parte dos métodos de array funcionam com hash, só que de uma forma diferente. Assim, eu vou mostrar daqui a pouco com os métodos tipo map e it, que são um pouquinho diferentes. Outra coisa, hash em C eu acho que é struct, mas eu não sei direito. Em Python é dicionário. É o dicionário? Dicionário. É o dicionário. E em JavaScript é objeto. Então aqui, se a gente for declarar... Deixa eu botar aqui. Se a gente for declarar aqui um hash, a gente pode declarar assim, normal. E aí ele começou ali vazio. A gente também pode declarar aqui os livros. E... no caso seria livro. E aí vai ter o ID, que vai ser 0. O nome, que vai ser Senhor dos Anéis. E o autor, que vai ser o Tolkien. Então aqui agora eu tenho o livro guardado. Como vocês podem ver, ele faz dessa outra conotação. E aqui, como eu coloquei só o nome 2 pontos, o nome da chave 2 pontos, ele já interpreta automaticamente como um símbolo. Tem outra forma de você declarar isso, que permite que seja qualquer outro tipo. Então seria esse daqui, chave. Aí a gente faz a setinha, que nem ele fez aqui quando ele retornou valor. E aí como eu... Nossa, eu escrevi chave errado. Aí se eu for acessar aqui, em vez de escrever cave, que foi como eu escrevi, se eu for aqui com o símbolo, funciona. Se eu for com isso daqui como se fosse uma string, o que vocês acham que vai acontecer?
Eu acho que funciona também. Ele retorna new. Porque isso é diferente disso. Porque isso é um symbol e isso é uma string. Isso é uma coisa importante de vocês saberem. Então, se eu for declarar aqui e declarar uma string... Deixa eu consertar aqui, porque é complicado. Declarar uma string chave setinha valor 2, eles vão ser dois diferentes. Ele não está reclamando aqui, porque chave symbol é diferente de chave string. Isso é outra coisa muito importante. E os métodos todos que a gente testou, será que eles funcionam aqui? Eles funcionam. Mas se eu for, por exemplo, fazer um int, book.it, eu vou imprimir esse daqui. Como é que vocês acham que isso daqui vai sair? Vai imprimir os valores, vai imprimir as chaves? Vai imprimir os valores, provavelmente, né? Ele imprime os dois como uma Imprime os dois. array. Isso é uma coisa importante. Quando você faz o it assim, quando você vai iterar um hash, se você colocar só item aqui, ele coloca os dois. Se você quiser separar aqui chave e valor, você coloca assim: chave, valor. Chave, vírgula, valor. Eu quero imprimir só o valor. Uhum. Aí ele imprimiu só Faz o valor. pattern matching. Só as chaves. Só as chaves. Tem outra forma de fazer isso aqui. Você também pode só... Tem o book.keys, que é um método que ele falou lá. Ele pega as chaves. Aí vira um array de chaves. O books.values pega os valores. E vira um array de valores. Alguma dúvida ou tá dando pra seguir? Pega, Arthur, vocês usam, O tipo, quê? na real, assim, esses hashes aí com chaves de tipos diferentes? E Não. lista de A tipos gente diferentes? usa só chaves... Como assim chaves de tipos diferentes? Ué, o exemplo que você fez aí, o primeiro O chave é um chave- symbol e a segunda chave é um string, de tipos Não. diferentes, né? A chave a gente sempre coloca symbol, porque isso é boa prática. Uhum. E também porque essa forma aqui de declarar com... Assim, é muito mais fácil. Uhum. Mas lista com mais de um símbolo a gente usa sim. Com mais de um valor. E com valores de coisas diferentes. É, Cara, é muito estranho isso. esse povo de ser. Aqui também, isso daqui é um exemplo típico que a gente vai usar o tempo inteiro. ID, nome, isso é uma coisa que depois eu vou mostrar pra vocês. Arthur, dá pra ter uma lista a partir de uma chave? Uma lista dentro Uma de lista uma de chave valores. É tipo, uma chave apontando pra uma lista de valores. é a próxima coisa aqui. Mas aqui tem a cola de hash também, tá menorzinha, porque é a mesma coisa, eu só tô mostrando aqui o pair, o key value e size e key. Isso daqui é para conferir se tem essa chave, qual a chave desse valor. Não tem Arthur, como você fazer uma estrutura de isso dados aqui, que tem uma estrutura fixa. Eu nunca tentei, mas eu acho que não tem tipagem no Ruby. Arthur, Que? então voltando nesse negócio aí de ter chaves de tipos diferentes, daria para você fazer um dicionário, um hash com um symbol 2, uma string 2 e um integer 2 Sim, como chave. e um float 2. Sim. É loucura. É. Depois. Foi mal interromper. Não, pode Você falar. consegue. Tipo, porque quando você perguntou se seria diferente, tipo, a string do symbol,
Eu pensei que ele não seria muito prático, porque, tipo, sei lá, se meu programa ele gera uma string e eu quero achar o valor no dicionário que tem como que essa string, tá ligado? Mas ela tá em symbol. Tipo, tem um jeito de fazer isso pra poder acessar? Só um exemplo mesmo. Então, agora eu vou mostrar realmente o que a gente usa o tempo inteiro, Faz sentido. que é esse JSON. Isso aqui não é um JSON certinho, o JSON tem um hash ao redor, mas essa é uma estrutura de dados que basicamente gera a internet toda. Então, por aqui eu tenho vários livros. Eu tenho O Senhor dos Anéis, O Hobbit, o Mistborn e o Game of Thrones. Aí, vamos dizer que eu peguei esse daqui de uma API que tem esses daqui todos. É assim que ela vai dar para vocês. Ela vai ter uma partezinha lá que é uma array de hashes. No caso, dicionários JavaScript isso aqui é um objeto, por isso que se chama JSON. É JavaScript Object. Então, isso é uma coisa que você vê o tempo inteiro. Eu vou pegar aqui um exemplozinho, que é... Isso aqui é uma API de Pokémon. Não deve estar direito. Mas aqui ele retorna aqui uns parâmetros. A quantidade, próxima página, a página anterior e os resultados. Aí aqui ele tem uma array com um monte de hashes. Então tem primeiro aqui, o Bulbasaur, o URL dele é esse. O Ivysaur, o URL dele é esse. O Venossauro, o URL dele é esse. Então se eu for aqui numa URL dessa, só para vocês conferirem, ele tem aqui habilidades, que é um array. Aí tem aqui array que tem um hash aqui, habilidade, que tem o nome, URL, está escondida e qual é o slot. Habilidades, está escondida, qual é o slot. Então tem várias coisas aqui diferentes. Como vocês podem ver, vários tipos de dados diferentes aqui também, né? Eu acho que isso aqui é a cor, né? Não, índices. Aí nome do jogo. Isso aqui é só um exemplo qualquer, como vocês podem ver. Aqui tem inteiro, tem objeto, tem hash, tem todos os tipos diferentes. E o jeito normalmente você vai usar é assim mesmo. A chave é constante. Então aqui é o nome. E aí você quer um nome de tal. Você quer o nome do Bulbasaur, o nome do Venossauro, o nome do Squirrel. Aí você vem aqui ou então você quer pegar o nome de cada um desses. Você pega essa array aqui, aí você fala for Pokémon in Pokémons print name. Pokémon.name. Aí você está printando todos os nomes desses Pokémons. Deu para entender mais ou menos? Deu pra entender, faz mais sentido assim, né? Valeu. Aí tem um último métodozinho aqui nessa cola, que é o sort by, que é um ordenar, só que ele é muito útil para quando você tem um JavaScript assim, um JSON assim. Então você tem os livros aqui todos, você pegou seus livros. Aí você quer ordenar eles pela ID. Aí você dá sort by, livro, ID. Isso daqui você está acessando o livro na ID, que nem a gente acessou. Aí ele ordenou pela ID. Você quer ordenar pelo nome, então pode escolher isso daqui, né? Vou dar um P nisso e rodar. Aí aqui ele ordenou por nome. Só fica meio bagunçado quando ele faz, porque ele não dá quebra de linha. Mas dá pra entender. Tá. Então, como vocês podem ver aqui, ele ordenou por nome. Aqui, A, Song of Ice and Fire, Hobbit, L, H, L, M. Você pode ordenar por autor, você pode ordenar por qualquer coisa que você quiser. Então, essa é a coisa do hash, é por isso que a gente usa tanto. Você quer mandar uma quantidade,
um monte de livros, você quer mandar um monte de Pokémon, você usa isso. Você quer imprimir o nome do autor, aí você pega só o nome. Então, se vocês precisam aprender uma coisa dessa aula, é isso. É você ter essas coisas todas juntas em um JSON. Alguma dúvida? Deu para entender? Por que a gente tem número e ao mesmo tempo string? Por que tá tudo junto? Então normalmente a cara que aparece é uma lista de hashes. Aqui sim, que nem que você viu aqui. Comum, né? É um hash. É um hash. hash. E aí Que uma das tem... posições é uma lista. que são os de outros resultados. hashes. Isso é super comum. Assim, toda webpage usa, basicamente. Vocês vão ver quando a gente for fazer as coisas de API, a gente manda as coisas, a gente cria a API que manda isso daqui. O trabalho da API é mandar os JSONs que você tem. Então é com isso que a gente vai estar trabalhando. Basicamente o que vocês vão chamar de back-end é alguma coisa que fica consultando o banco de dados, montando isso aí e entregando para alguém. Ela recebe o JSON falando assim, eu quero criar um Pokémon com essas características. Aí ele cria. Aí vai ser recebido em JSON. Aí ela manda de volta o Pokémon em um JSON. Tem até uma partezinha aqui, se a gente for no GitHub, aqui nas partes de configuração do Google Chrome, esse daqui ele vai pegar todas as informações que chegam aqui quando eu recarregar a página. Então, como vocês podem ver aqui, várias coisas diferentes. Aí, o que isso daqui é? Isso aqui é um PNG, isso daqui é um... Ele vai mandar outras coisas também, HTML, mas com certeza vai ter alguns JSONs aqui. Eu não sei. Mas aqui tem vários JSONs que ele manda que tem as um informações. manifest aí. Isso aqui é mais cheio de coisa. Mas, por exemplo, aqui os arquivos que tem aqui, ele vai mandar no JSON. É mais uma forma de organizar as coisas mesmo, gente. Tem até, se vocês, pelo que eu lembro, MongoDB, se vocês forem familiarizados, usa JSON para você guardar as coisas. Aqui, ó. Você guarda essa base de dados, usa JSON para se guardar tudo. Então, aqui, ID, nome, last name, address. Mas aqui no Ruby não é um JSON, né? Assim, ou a sintaxe é igualzinho. É basicamente igual. Do jeito que a gente funciona, a gente manda assim e ele transforma em JSON, a gente recebe em JSON e ele transforma assim. É o jeito que o Ruby interpreta o JSON. Então ele meio que já sabe nativo isso aí. Se eu der um JSON pra ele recebeu de algum lado, ele sabe o que fazer lá dentro. Ele transforma nisso. Hoje em dia, a maior parte das linguagens de web consegue. Arthur, você pode repetir, por favor, por que tem o ID e o nome? E o nome? Isso foi só o que eu quis colocar aqui. Só para ter uma uniformidade, que é uma coisa mais comum. Você tem essa quantidade de livros. E aí, vocês vão ver mais pra frente que tudo que a gente cria vai ter um ID para guardar certinho, para você conseguir acessar, procurar, tudo mais. Aí aqui são só 2 parâmetros que eu quis passar. Nome, autor, eu posso colocar aqui quantidade de páginas. Aqui, tamanho. É que a ideia do ID é ser único, independente de se os outros tiverem repetição, né? Tipo, como se fosse o número de CPF de uma pessoa, assim, pode ter várias pessoas com o mesmo nome, mas cada um vai ter um número diferente. Esse daqui, por exemplo, é o mesmo autor. Mas a ideia é diferente. Isso aqui. É o que eu suspeitava. Mais alguma dúvida, gente? Arthur, tipo, é que eu aprendi há um tempão isso. Quando eu fui aprender C, eu vi uma estrutura de dados que eles chamavam de hash table. Tipo, tem a ver ou ela é, tipo, só o nome que é igual, hash? Eu não não sei. Acho que ela tem o mesmo ser. princípio. Eu acho que ela tem o mesmo princípio, mas não sei. Mas se você não sabe, então... Eu não sei ser, mas eu acredito que sim.
Porque esse daqui... Eu acho que ela usa o mesmo princípio, mas é tipo uma estrutura de dados diferente. É, Mas faz sentido. É o Bernardo, né, que tá falando? Isso. Eu sei um pouquinho assim, do que eu posso dizer que mais ou menos a hash table do C ele trabalha com tem uma hash function, né? É isso, é Para hash fazer function. isso tudo funcionar. Aqui no Ruby, por ser uma linguagem um pouco mais alto nível, né? A gente não tem que se preocupar com essa hash function. Ele meio que já vai assim, padrão, né? Mas tem sim a ver. Então faz sentido. Beleza, então. Valeu. Nada. Arthur, se você quisesse ali no autor colocar mais de um autor, você poderia criar outra hash, tipo uma sub-hash, uma sublista aí dentro? Posso. Eu quero aqui é o token, o bom dia. Isso aqui é uma estrutura de dados válida. Isso aqui você pode alinhar infinitamente, gente. Mais alguma dúvida? Minha, Acho que você mutou. Eu só vi minha dúvida. minha dúvida era se precisava ser colchetes para fazer uma sublista aí ou se poderia colocar chaves também. Pra Se fazer você tipo. colocar a chave, você vai fazer um hash. Você pode fazer um hash novo. Mas aí você tem que fazer da estrutura do hash mesmo. Então, por exemplo, aqui. Colocar outra chave e. Beleza. Principal. Editor. Isso aqui também funciona. Mas aí isso daqui é um hash. Beleza, valeu. De nada. Mais alguma dúvida? Ou foi? Beleza.